Shalom, Vrahot, paz e bênçãos para todos, tudo bem? Nesta aula iremos falar sobre os livros históricos e seu legado teológico e histórico. Inicialmente, devemos então entender por que são chamados de históricos. Segundo, se a nossa classificação segue a mesma classificação e ordem dos judeus. Se há alguma diferença entre a quantidade de livros das Bíblias cristãs para as católicas. Então, os judeus nomearam os 6 livros como primeiros profetas, que no hebraico a expressão utilizada para primeiros profetas, não é? Eles pronunciam exatamente Nevi'im Rishonim, que é primeiros profetas. São os 6 primeiros livros que envolvem Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, e primeiro e o segundo livro dos Reis. Então são esses 6 primeiros livros que são chamados dos primeiros profetas na classificação judaica. A designação desses livros como históricos, desses livros históricos como profetas, de respeito a fascinação em que os judeus tiveram ao observar a atuação expressiva dos profetas nesses livros. Daí, eles denominaram de primeiros profetas. Na nossa ótica cristã, os 12 livros após o Pentateuco são então denominados de livros históricos, em virtude de que eles apresentam uma história religiosa ou com um objetivo religioso. É uma continuação das narrativas encontradas principalmente no livro de Deuteronômio. Então, segue essa narrativa, porque não teria sentido falarmos, não é, de uma jornada no deserto, uma preparação para então invadir e conquistar as terras de Canaã, sem de fato retratar todo esse evento no tocante à conquista das terras prometidas, não é? Então aqui nós temos a divisão do cânon judaico. O cânon judaico, ele é dividido em 3 partes. Primeiro nós temos a chamada Torá, depois nós temos então Nevim e depois o chamado Ketuvim. Vai formar o acrônimo chamado de Tanar. Então, Tanar, esse acrônimo, ele é formado pelas divisões do cânon judaico. Torá, Nevim, Ketuvim. Onde a Torá, composta pelos 5 primeiros livros, conhecido como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Segunda parte, chamada de Nevim, os profetas anteriores, que são os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, compreendendo que o livro de Samuel é apenas um rolo, e Reis da mesma forma. E os profetas posteriores,
Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 é uma referência ao que nós compreendemos na concepção cristã dos chamados profetas menores, que é uma atribuição feita, salvo engano, por Agostinho. E os chamados escritos, nós temos os poéticos, os salmos, provérbios, Jó, 5 rolos, que eram os rolos que eram lidos em festas, chamado de Megilot, que vem de Megilá, compreende Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Ester, Eclesiastes. Livros históricos, na concepção judaica, é o livro de Daniel, Esdras e Neemias, na verdade era apenas um, e Crônicas. A Bíblia judaica, o Antigo Testamento, Taná, vai terminar com Crônicas. Nossa visão cristã termina justamente com Malaquias. E a Bíblia judaica, ela encerra com o livro de Crônicas. Ok? A autoria de todos os livros, dos 12 livros históricos, são anônimos. Não temos uma evidência interna, de uma forma objetiva, direta, que identifique que foi Josué ou Samuel ou um outro qualquer escritor, não é? que tenha se identificado como o autor deste ou daquele livro. Então, são chamados de escritores anônimos. O que é que esses livros eles registram? Eles registram a conquista de Canaã, liderada por Josué. Depois nós temos os períodos dos ciclos de apostasias, uma média de 14 apostasias praticadas pelo povo de Israel. E essas apostasias, levarão o povo justamente aos cativeiros. O primeiro cativeiro é assírio, que acontece em 722, e depois o cativeiro babilônio em 585, quando ocorre justamente a destruição do reino sul, o reino de Judá, a destruição do templo de Jerusalém. E ainda vai iniciar uma cobertura da restauração e o retorno para a terra de Jerusalém, promovida pelos persas. Então esses livros históricos, os 12 livros, vão justamente cobrir todo esse contexto que foram então aqui mencionados. Ok? Vai cobrir um período aproximadamente de 1000 anos, de 1405 a 425 aproximadamente antes de Cristo. Então, um período histórico de aproximadamente 1000 anos são de fato abordados nesses 12 livros que nós denominamos de livros históricos. Qual é a chave justamente para nós entendermos os chamados livros históricos?
Deuteronômio, capítulo 28 até o capítulo 30. Então, Deuteronômio 28 e 30 seria um introito, um prefácio para, de fato, nós entendermos os livros históricos. Porque nesses capítulos do último livro do Pentateuco, eles justamente estão retratando as condições para se viver na Terra Prometida. Bênçãos decorrentes para a obediência e maldições para a desobediência. E o contexto da permanência na Terra Prometida vai justamente ser condicionado à chamada santificação. Então, a santificação é uma exigência do eterno Deus para que o povo vivesse bem e vivesse em paz. Então, Deuteronômio 28 ao capítulo 30 vai prefaciar justamente esse contexto, não é? Como uma introdução para se entender os livros históricos. Os significados do termo é história. A palavra história vem da palavra grega historia, que é derivada do verbo grego historeu. Significava originalmente aprender pela pesquisa ou pela investigação. Paulo, ele usou esse termo em Gálatas 1:18, quando é dito que ele foi para Jerusalém para ver a Pedro. Esse ver tem o sentido de se familiarizar. Então Paulo vai usar dentro desse contexto aqui. Desafios modernos à questão da historicidade bíblica. Vamos encontrar então desafios da parte de três grupos, não é? O primeiro é chamado de minimalista, o segundo de medievalista e o terceiro de maximalista. Os chamados minimalistas, que praticam a chamada hermenêutica da suspeita, defendem, não é? Os que fazem parte desse grupo, que o Antigo Testamento é quase imprestável como fonte de informação histórica. Então eles descartam a possibilidade do Antigo Testamento servir como fonte histórica para pesquisa. Eles vão, de fato, se embasar no trocadilho que diz o seguinte: a ausência da evidência se constitui na evidência da ausência. Então, para eles, por não existir a evidência da permanência dos hebreus em tal período no Egito, não há evidência de que o povo hebreu teria sido escravizado no Egito. Então, tomando como base a ausência da evidência, eles vão descartar o Antigo Testamento como fonte histórica. Esta é a visão, não é, defendida pelos chamados minimalistas. Se alguma suposta evidência, do ponto de vista deles, ela foi encontrada, né, essa descoberta ela precisa ser revista, pois não diz respeito de fato ao contexto da narrativa bíblica. Então é preciso fazer uma revisão dessa suposta descoberta. Eles descartam
eles tentam defender que a descoberta, de fato, não tem nenhuma ligação ao contexto bíblico. Vão tentar mostrar os chamados anacronismos dentro dos livros históricos, para, de fato, desacreditar o texto bíblico como uma fonte histórica. Não é? Israel nunca esteve, não é, cativo no Egito, naquele período, e nunca houve conquista em Canaã, não é? Tentando tomar como base a ausência da evidência. Uma reação à abordagem, né, a essa abordagem começou com o advento da chamada arqueologia bíblica. Muitos pesquisadores vão, de fato, se especializar, vão escavar os chamados sítios arqueológicos na terra de Israel, e as descobertas, não é, elas surgem em grande escala. Vejamos aqui como uma resposta aos chamados minimalistas. A arqueologia bíblica, ela vai confirmar, não é, mais de 40 evidências sobre os reis, centenas sobre lugares bíblicos e sobre os profetas. Então há uma gama de variedades de evidências expostas nos museus de Israel e em outros museus ao redor do mundo, que vai confirmar justamente várias narrativas bíblicas. Por exemplo, aqui o chamado prisma de Taylor. Ele vai justamente retratar o segundo livro dos reis, quando é dito que Senaqueribe, não é, ele sitia várias cidades, é mostrado aqui nesse artefato, e Jerusalém fica na condição de um pássaro em uma gaiola, fica preso na sua própria cidade, na época do rei Ezequias. Isso é registrado aqui neste artefato. 1881 aproximadamente, dois garotos estavam justamente o que nós chamamos de gazear aula. E ao mergulhar no túnel, né, no tanque de Siloé, eles perceberam algumas inscrições desconhecidas. E foi chamado então um professor que dominava o paleo-hebraico, e eles então perceberam que aquelas inscrições estavam fazendo alusão à construção de um túnel que ele ligava a fonte de Gion, que estava fora da cidade de Jerusalém, trazendo então água para dentro do tanque, não é? Para dentro do tanque. E é justamente essa construção aqui que vocês estão vendo aqui nesse mapa. Aqui você vê aqui o vale, não é, de Gion, e isso aqui em formato de uma serpentina é justamente o túnel que Ezequias ele mandou construir, que fora então feito por baixo da cidade, numa distância de aproximadamente 533 metros, em rochas calcárias. Foi rasgado a rocha por baixo da cidade, desviando a água lá do vale, não é? E jogando para dentro do tanque de Siloé. Então, no cerco da cidade, era comum que a primeira coisa que se fizesse era cortar o abastecimento de água da cidade.
Era uma das táticas para fazer com que o exército se rendesse. Era cortando o abastecimento de água e de alimento. Então, essa construção aqui, não é? Ela ficou registrada com a descoberta aqui dentro do tanque de Siloé, e o sítio ficou registrado justamente no prisma de Taylor, que foi o pesquisador que descobriu, né, esse artefato. Então essa é uma resposta para os chamados minimalistas. Os chamados medievalistas são mais generosos em relação aos fatos e eventos históricos. Os chamados medievalistas, eles aceitam alguns fatos do Antigo Testamento como históricos, mas eles defendem que Israel não participou de todos os eventos. Então, é um eufemismo, não é? Eles suavizam um pouco mais no tocante à historicidade das narrativas, em relação aos minimalistas. E os chamados maximalistas, eles aceitam eventos descritos no Antigo Testamento como representações autênticas, não é? Os chamados minimalistas. Então nós temos aqui esses três grupos: os minimalistas, medievalistas e maximalistas. Ok? Desafio no tocante à historicidade das narrativas dos livros históricos. Ok? A chave para de fato entendermos os livros históricos, nós compreendemos que a leitura de Deuteronômio, capítulo 28 até o capítulo 32. Lehi Traot, Shalom.